quando você prega o extermínio do outro, de apagar a ideia do outro, ou de desrespeitar ou não reconhecer humanamente o outro, aí já não é mais política. Voltando um pouquinho à política, qual foi o teu vídeo que viralizou? Quando deu o seu boom? Porque eu te conheci, você apareceu lá no meu For You, na minha linha do tempo. Linha do tempo que a gente chama, é timeline, né? Do nada, comecei a te ouvir e falei, quem é esse cara, porra? E você lembra qual era? Você espumando de raiva. Eu falei, cara, esse cara é muito figura. E aí comecei a te seguir, e aí, logicamente, ele começou a aparecer. Não lembro qual era, mas qual foi o seu boom? Não, eu vou te contar. Você sabe que, assim, quem sente na pele, na alma, a crueldade, a perversidade, você desenvolve talvez um novo sentido, que é de você enxergar o lado escuro das coisas sempre. Então, quando o Inominável apareceu, eu meio que já previa o que iria acontecer. Não previa, evidentemente, a pandemia, mas a gestão dele, né? Bom, você sabe, a gente já falou sobre isso, meu pai foi morto pela ditadura, minha mãe presa, eu vivi no exílio por mais de 10 anos, eu tenho 4 tios irmãos do meu pai, que também foram presos e torturados, e 2 deles são desaparecidos até hoje. E há muito tempo, a questão do desaparecimento é uma coisa muito pesada, porque quando você morre, é um vazio muito grande, é uma coisa, bicho, inexplicável. Então, toca o telefone, toda hora você vai lá. O maior drama da nossa família não foi a morte do meu pai, a prisão da minha mãe, as torturas, a gente foi pro exílio, fomos pro Chile primeiro, aí houve o golpe militar, a gente teve que sair correndo. Então, de todas essas questões que a gente viveu, o mais terrível é o desaparecimento dos meus tios. A incerteza do que, exatamente, o que aconteceu, onde estão. Exato. Mesmo sabendo, né? Mesmo sabendo que foram mortos, mas, cara, e cadê os restos mortais? Quem é talvez mais espiritualizado ou religioso, né, mais ligado à religião, ainda tem essa questão dos restos mortais. Na minha família não tem muito isso, mas tem uma questão, talvez até um pouco política, de falar, cara, nós temos o direito de saber. E isso foi uma história que, assim, nos anos 80, final dos anos 80, foi achada a vala de Perus, aqui em São Paulo, que descobriram várias ossadas num cemitério clandestino, e aí foi um sopro de esperança e tal, e aí, bicho, não acharam, não estavam ali, acharam de outras pessoas que tinham sido assassinadas pela ditadura militar, mas meus tios não estavam ali. E não tinha tecnologia também de não DNA? Tinha tecnologia, demorava muito tempo. Mas eu sei que a gente passou vários anos, várias décadas com essa coisa. A última foi em Foz do Iguaçu, que um militar torturador arrependido, ele prestou um depoimento e ele disse que os corpos dos meus tios e mais 3 outros camaradas tinham sido enterrados lá em Foz do Iguaçu. E aí se mobilizou todo, né, um aparato estatal para fazer as escavações, né, profissionais da área. E nesse período eu recebi uma foto de um banner, né, onde foi que enterraram os nossos mortos, que era a campanha que entidades dos direitos humanos estavam fazendo. E aí o que acontece? O Inominável tirou uma foto ao lado desse pôster e disse, a legenda era, quem procura osso é cachorro. Então isso é uma das coisas mais... que mais pegou. Cara, é muito perverso. É muito perverso. Sabe? E quando você sente excede, né? Excede os ideais. Exato. Você tem as disputas políticas, que é normal, pessoais e etc. Mas esse tipo de coisa é o que você falou, excede o campo da humanidade. Então, o que acontece? Aí, por isso que eu falo que essa coisa de você enxergar na escuridão, você conseguir olhar... Eu olhei no olho desse cara na foto, eu falei, cara, tá aí a perversidade em pessoa. Bom, quando ele ganha as eleições, né, eu já sabia do que ele era capaz.
obviamente não sabia o que ele ia fazer. Logo no primeiro instante, acabou com o Ministério da Cultura, tentou dar um novo sentido aos direitos humanos, a questão da Fundação Palmares, a educação, que ele colocou um cara que era contra a educação, mas tudo isso estava dentro, né, do radar do esperado, de né? quem eu nasci dentro da política. Né? Uhum. Então, a gente já esperava isso e ok. Bom, num determinado momento, assim, uma das piores coisas que esse cara trouxe pra gente foi abrir a tampa do bueiro, que saiu um bando de gente que, como você falou, se identificou com ele. Porque não transformou ninguém, Não transformou ninguém, ele apenas deu voz. Né? Exatamente. Tem esse papo. Não, porque... Não, já era assim. A gente não ouvia falar... Era uma coisa velada. A gente não ouvia falar, por exemplo, as pessoas, eu quero a ditadura militar de novo, tem que matar 30, mataram pouco, torturaram pouco. Depois do aparecimento dele, começou isso a pipocar. E o Zezé de Camargo, um dia, deu uma declaração dizendo que não houve ditadura militar, que isso era uma bobagem, o que tinha era um pouco de controle e tal. E eu fiz uma carta aberta respondendo ao Zezé de Camargo. E essa carta deu uma viralizada. Né? E aí passou, tal. E aí, quando a Regina Duarte assume a Secretaria Nacional de Cultura, ela vai dar uma entrevista na CNN. A gente já estava em pandemia, e eu tinha feito uma live musical um dia antes, então estava cansado tal, e fui dormir. E aí, cara, apareceu no meu celular um monte de mensagem. Pô, você viu o que a Regina Duarte falou, e etc. E, cara, eu falei, cara, o que aconteceu? Aí eu fui ver, e muita gente me cobrando para fazer uma carta, né, de resposta a ela também, como filho de pessoas vítimas da ditadura, minha história e tal. E eu falei, cara, não, vou fazer. Só que ao invés de fazer a carta, eu falei, bom, vou fazer um vídeo. E aí eu gravei um vídeo e esse vídeo viralizou. E ele viralizou de uma forma muito forte. E rápido. E rápido. Foi uma coisa absurda, que aí minhas redes começaram a crescer, eu tinha pouca expressão nas redes. E aí, cara... Eu vi que o negócio era sério, numa perspectiva de eu ter a responsabilidade, por conta da minha história, da história dos meus pais e de tantas pessoas que foram vítimas da ditadura e que estavam sendo, né, agredidas moralmente, fisicamente, por esse bando de gente. E eu falei, cara, não dá para eu ficar quieto. E eu percebi que, através daquele vídeo, eu poderia fazer outros vídeos que tocassem as pessoas, e sempre nesse sentido, né, da perversidade do inominável, que esse é o ponto. Não é uma questão política. Questão de humanidade. De humanidade. Sim. E aí começaram a viralizar, e aí eu comecei a receber mensagens de pessoas que tinham sido ministros de Estado, grandes políticos, grandes artistas. E, cara, acabou sendo natural. E aí eu tive outros vídeos, né, que tiveram também, porque o algoritmo também tem esse negócio. Quando você viraliza um vídeo, dá um boom, né? E aí depois você fica naquela durante um tempo e tal, e aí depende sempre de uma grande viralizada. Eu, de verdade, nunca pensei nisso, de fazer vídeo para viralizar, mas alguns vídeos tiveram. Esse da Regina Duarte teve uma importância, porque realmente era um vídeo muito importante para aquele momento. Tem um outro que eu gravei, que assim, um belo de um dia eu recebi eu vi um negócio de um ex-amigo, sabe? O cara, né, bolsonarista e tal. E aí eu fiquei analisando a minha relação com esse amigo. E aí eu falei, vou gravar um vídeo falando sobre isso. E aí eu dizia o seguinte, que, cara, a nossa amizade terminou não foi por política. Política é outra coisa. A nossa amizade, eu digo no vídeo, terminou porque eu gosto do Zé Cabaleiro e você gosta do Zezé de Camargo. Eu gosto da Sônia Braga e você gosta da
Regina Duarte. Eu sou pela vacina, você debocha da vacina. Então, assim, eu fui dando vários exemplos de verdade. Que eu falei, no final das contas, eu falo, a gente não tem mais nada em comum. Nós vamos tomar uma cerveja e vamos falar do quê? Aí fica aquela coisa de você ficar cheio de dedos, pisando em ovos, que você não pode tocar naquele assunto, que é um assunto importante, você fica aquela coisa rasa. Exato, né? As pessoas com 5 mil mortos. Chegamos a ter 5 mil mortos por Covid por dia. É muita gente, cara. Cara, é um horror. E eu vou conversar com você sobre o quê? Você vai tentar me convencer que a vacina não funciona? Uma coisa que eu sempre falava, cara, quando estava no auge dessa loucura, com esse negacionismo, essa coisa anti-vacina, que é uma coisa assim... Não tem como explicar, né? Não tem. Eu sempre falava, cara, não é uma questão política, é uma questão de humanidade, entendeu? Não esquece a política. Sim. Tem política no meio? Tem. Mas, acima de tudo, é uma questão de humanidade, cara. São, como você falou, 5 mil pessoas morrendo por dia. Sim. Todo mundo, sem exceção, foi afetado. Sim. Ou um parente, ou um amigo, ou um colega. Sim. Né? Uhum. E, cara, até quando vai ficar essa porra? Sabe? Uma coisa muito louca, cara. Então, muito louca. Então, a questão da viralização do vídeo, que isso acabou fazendo com que mais pessoas me conhecessem, aliás, né, uma infinidade de pessoas passassem a me conhecer, foi nesse sentido, porque alguns vídeos tiveram, né, eu sempre busco gravar vídeos, hoje mesmo eu gravei eu sempre busco gravar vídeos que realmente tenham esse sentido de você, sabe, trazer um pouco de clareza para as coisas. Porque uma das coisas que eu senti durante esse tempo, Nise, você também já falou sobre isso agora, que é uma coisa muito louca. As pessoas vão falar assim, cara, você não vai tomar vacina? Mas como assim você não vai tomar vacina? Então, não é possível. Não, uma questão, você não vai usar máscara. Não, é uma questão comunitária, porque não é só para você. Exato. Como você é que você pode transmitir? Exato. E já do ponto de vista político ou histórico, porque já não se trata de política, como é que você pode ser a favor da tortura? Como é que você pode apoiar um cara que é a favor da tortura? Um cara que fez uma saudação a um dos piores torturadores aqui do Brasil, que isso é o Ustra. O cara que introduzia ratos nas vaginas das presas. Botava políticas. cobra aí, torturava na frente do filho. Cara. Então, botava uma criança de 6 anos para ver a mãe ser torturada. Não se trata do meu caso. Entende? Eu não posso ser teu amigo porque você defende esse cara e a minha família e eu fui vítima disso. Não, cara, se trata de uma questão de humanidade, entende? Então, assim, não era mais uma questão política. Eu abri mão de relacionamentos de amizade que eu tive no passado e etc. E as pessoas dizem, porque por causa de política as pessoas estão brigando. Não, desculpa, cara, não é por causa de política. Na política a gente sempre se resolveu. A questão é humana. Não, isso sempre foi assim, cara. Por exemplo, na época de Lula e Fernando Henrique, sim, tinha uma polarização muito grande. Né? Sim. Mas você nem sabia sim, em quem o teu amigo tinha votado. Sim. Não tinha esse debate desse jeito. Eu que sempre fui mais envolvido na política, eu até tinha, mas nunca eu tive uma discussão por conta disso. E não deixava de ficar amigo da pessoa. Não, mas jamais, né? A gente respeitava, falou, olha, tá tudo certo, cara, é o que você pensa. Nem chegava nesse ponto, entende? Porque o pano de fundo da política, assim, quando você está no campo da política, eu acho que tudo tem racionalidade. A extrema-direita está fora do campo da política. Entende? Porque eles negam a política. Então aí você... Negam o Estado, né? Não, eles negam a política mesmo, né? Porque eles entendem tudo como uma questão binária. Ou é isso ou é aquilo. E a vida não é assim. Então, não se trata de política. Quando você prega o extermínio do outro, de apagar a ideia do outro, ou de desrespeitar ou não reconhecer humanamente o outro, aí já não é mais política. Porque a gente pode divergir do Estado mínimo, Estado mais inchado, programas sociais e etc., que tinha essas divergências. Não, e é importante, cara. O debate é muito importante. É muito importante. O antagonismo é muito importante. Eu aprendi muito. Aliás, eu aprendi mais com pessoas que não estavam dentro do meu campo político, que é o pessoal do PSDB antes do Aécio Neves. Uhum. Né? Serra, Fernando Henrique, etc. Eu sempre tive
respeito por esse pessoal, apesar de não de discordar deles em algumas questões. Agora, a gente estava dentro de um ambiente democrático, que ninguém estava querendo eliminar o outro, né? Então, eu acho que não é mais sobre política, né? Não se trata de política, se trata, na verdade, do fascismo. Isso é a maior expressão do fascismo para mim, é isso, quando o cara não reconhece o outro, e aí ele quer eliminar o outro.